que amanhã às 8 horas, em nome do Senhor. Digo amém. Glória a Deus. Nós queremos louvar ao Senhor, porque nós estamos finalizando uma série de estudos aqui neste mês, com esse tema: qual é a direção de Deus para a minha vida? E aí, eu confesso e espero que você tenha absorvido aqui os ensinos da palavra, tá bom? Que foi ministrado aqui sobre esse tempo. Conversamos muito qual que é, porque muita gente ainda está dentro da casa do Senhor. Tem muita gente até trabalhando para o Senhor, mas com um vazio enorme. E parece ter uma vida sem sentido, que tem hora que dá vontade de você desistir. Todas as pessoas que estão caminhando, que hoje está bem com Jesus, passou a noite, amanhã de manhã já quer desistir, precisa de um rumo, precisa de uma direção, e Jesus, Ele quer dar essa direção para você. Tudo que o Senhor deseja é ter um relacionamento bem próximo com você, bem próximo com Ele. Aí tem uma decisão nossa, qual é? Eu preciso me submeter, aí o Senhor faz. Se houver submissão, aí o Senhor realiza, aí Ele direciona. Se você falar para Jesus: Jesus, governa a minha vida de verdade, porque tem muita gente que fala que tem Jesus nesses dias, e aí você vê que o fruto que essa pessoa está gerando não parece muito com o fruto de Jesus, não é? Mesmo dentro da igreja, o que ela está produzindo de fruto não está legal. E aí você observa, mas Jesus agia diferente, Jesus falava diferente, e aí está sem conexão, não está validando aquilo que você está vivendo. Então vamos fazer uma avaliação? Eu estou dizendo aqui muito claro, tá? Você não conhece uma árvore pelo barulho. Quando você vê muito barulho assim, primeiramente olha atrás, o que está gerando de fruto? Tem fruto aqui? Tem resultado? Então, para a glória do Senhor, o nome dele seja agradecido para sempre, amém? Então assim, não tem fruto, cuidado com esse barulho que está tendo, cuidado com essas movimentações que está tendo. Outro dia uma irmã me abordou, e aqui só para frisarmos bem: pastor, eu acho que a Igreja Céu não é uma igreja espiritual. Eu acho, é a interpretação dela, que ela teve, não é? E aí eu vou resumir tudo isso, voltando uma palavra para ela: é necessário ter um encontro novamente com Jesus. O verdadeiro mover espiritual de uma igreja, todo o sentido dele se repercute para fazer o que nós vamos fazer sábado agora. Não existe avivamento dentro de uma igreja que só para dentro. Toda a igreja avivada de verdade, ela quer sair para fora das quatro paredes. Todo avivamento nato, não é? Porque, escute, não é falar a língua estranha aqui no domingo, quinta, mas também é que essa língua ela tem efeito lá fora, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta. Porque se eu falo a língua estranha aqui no domingo à noite, no domingo pela manhã, e não guardo a minha língua para Jesus, não é? Na segunda, na terça, está tudo errado. Então está na hora da gente se encontrar de verdade com Jesus. Então vamos lá? Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Jesus se apaixona por Ele, irmão. Eu desconheço qualquer um. É tão forte isso, é tão sério isso, que um camarada lá, atribulado, na cidade de Gadara, na região de Gadara, né? Porque Gadara era uma região que era cercada por 10 cidades vizinhas. E esse camarada aterrorizava, era imundo. O que ele carregava era terrível. A sociedade tinha muito medo dele. Ele causava terror. Ele andava nu pelas cidades. Ele dormia no cemitério. Era um camarada que a família tinha abrido mão, tinha abrido tudo, né? E aí a polícia chegava e prendia o camarada, botava na cadeia. O que estava dele era tão ruim e tão sério que ele quebrava as cadeias no nada. As correntes despedaçava. Essa força sobrenatural do inimigo mesmo. E escuta, foi o suficiente só para Jesus chegar lá. Jesus chegou e falou assim: ninguém mais quer, mas eu quero. Quando eu falo de paixão é isso.
Quando esse homem foi liberto por Jesus, porque o que estava nele é o problema, o que ele estava carregando que é o problema, porque ele é filho, você é filho, eu sou filho, mas a diferença é o que nós carregamos, é o que a gente está aqui, ó, e os frutos estão ficando para trás. Os frutos que aquele camarada estava produzindo era horrível, mas foi só o tempo de Jesus chegar na vida dele, e aí o milagre aconteceu. Vida nova chegou para aquele homem. Sabe qual foi o pedido dele? Jesus, deixa eu te seguir. Jesus, eu quero ir contigo. Se apaixonou por Jesus. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus não fica da mesma forma, se torna apaixonado por Ele. Então quer mudar aí esse ritmo aí de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que hoje está tudo bem, cheio de Deus, e a mãe está querendo desistir? Conversa com Jesus que dá tudo certo. Amém? E o segredo é você então poder entender o que Ele quer para a sua vida. Saiba, Ele tem direção para você. Ele tem direção. Então refletimos umas frases durante o mês que eu falei, né? Vamos lá? E guarda ela para se carregar o ano inteiro. Você tem orado e buscado ao Senhor para tomar as tuas decisões? Você tem esse costume? Essa foi uma das frases. Ou você toma as tuas decisões e depois vai para Jesus e fala assim: ô Jesus, abençoa a decisão que eu já tomei. Há uma grande diferença aí. Então guarde isso, tá bom? Guarde da árvore também. E eu quero finalizar recapitulando tudo numa mensagem bem simples e compreensível para nós celebrarmos ao Senhor nesta noite maravilhosa e fecharmos esse tema deste mês de maio. Nós estamos vivendo o sobrenatural do Senhor. Entenda, a direção dele para esta igreja é isso. E você vai fechar o mês, você vai fechar maio, sendo tocado pelo Senhor no trabalho que você vai fazer na rua neste sábado agora. Está meio fraco aí? A fé está meia, né? Para de fazer as tuas coisas naturais que você faz sempre e vai para lá. E comece a falar de Jesus, porque o Espírito Santo vai abrir a tua boca e Ele vai direcionar. Ele vai te dar a autoridade necessária, a unção necessária para você poder cumprir esta missão maravilhosa. Compreenderam? Eu digo amém. Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos então para fechar esse tema. E hoje eu quero fechar exatamente na mesma direção. Quais são os passos para encontrar a direção de Deus para a minha vida? Simples. Recapitulando tudo que nós aprendemos essas 3 semanas anteriores, indo para 4 agora. Então, para você entender, então, quais são os passos? Porque muita gente, pastor, eu estou raso ainda. Eu estou, né? Então, nós vamos recapitular tudo aquilo e gravar tudo isso. Para quem quer anotar, para quem quer passar, ou então, depois a gente passa o slide completo para vocês também, para a gente refletindo sobre esse ponto, tá bom? Então, vamos lá, para a gente refletir com vocês, esse momento. Primeiro passo: buscar a Deus em oração. Vamos abrir a Bíblia aí? Então acompanhe na tela também e grave para você. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Quando o Senhor lhe fala assim, olha, um passo lindo para você poder começar a intimidade com o Senhor. Para mim ter intimidade com você, o que eu tenho que fazer? Me aproximar de você. Eu tenho que começar a ter uma conversa contigo. E enquanto mais nós conversamos, eu estou falando agora, eu e você. Eu e você. Aí nós vamos se aproximando mais. Aí as nossas conversas vão se identificando. E aí nós vamos se entendendo. E daqui a pouquinho, nós temos um laço de amizade muito forte. Com Jesus, com o Senhor, é da mesma forma. Não tem como você desenvolver essa intimidade se essa prática dessa conversa não for constante. Aí o Senhor fala em Filipenses 4. Irmão, a Bíblia ela é maravilhosa, extraordinária e clara para quem quer entender a palavra. Vamos lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Essa tal de crise de ansiedade que existe por aí, tá? Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, escuta só. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O que é que deve ser conhecida diante de Deus? O quê? As tuas petições. Pelo quê? Pela oração e súplica, vírgula, mas também com ação de graça.
A recomendação é, precisa buscar a direção? Apresenta diante de Deus. Primeiramente você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador da sua vida. Você precisa crer, na verdade, nesse Deus, que Ele tem governo sobre você, sobre a tua casa. É crer. Ah, pastor, a minha experiência com o Senhor ainda é muito rasa. Então comece a conversar com Ele. Senhor, eu queria sentir mais, eu queria ter mais convicção, porque a minha fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininha. Então, esse versículo está dizendo assim, eu falei na semana passada sobre nós temos um GPS na nossa vida, porque quando a gente vai para algum lugar com o nosso transporte, a gente logo, quando não tem a convicção do caminho, a gente procura o que hoje? Na atualidade, todo mundo tem aí, usa o tal GPS. Então, para ele direcionando a gente, ele vai procurando os melhores caminhos, sem interrupções, mais acessíveis, para chegarmos lá no nosso objetivo. Da mesma forma, na questão espiritual, esse GPS aqui, você precisa ativar ele. Através de quê? Através da oração. Para quê? Para receber as orientações de quem? Do Deus Todo-Poderoso na sua vida. E aí, pode ter convicção, tu será bem sucedido. Tu será, na verdade, bem sucedido no caminho que você está seguindo. Porque o Senhor, escuta só, o nosso objetivo aqui, e o desejo do Pai, do nosso Pai, do teu Pai, sabe o que é? É te direcionar num caminho claro, para você poder chegar lá com Ele. Porque Ele já falou assim, nem preocupe, viu? Não preocupa muito aí não, porque eu estou aqui já preparando, já preparei uma mansão linda para vocês. E aí, a direção de Deus para mim e para você é clara. Liga esse GPS, por favor. E é impressionante, eu disse quinta-feira passada, que o GPS só funciona quando você começa a andar com o carro. Escuta só, tu tem que começar a se movimentar. Ah, mas não começa, mesmo cansado, começa a se movimentar aí, porque o GPS vai ser ligado. E aí, você vai receber, e aí você vai receber a direção clara. Opa, é por aqui, é por ali. E o Espírito Santo vai direcionando você, meu irmão. Daqui a pouquinho, você está animado, porque você está vendo já o final da tua chegada. Escuta, o caminho nosso para a eternidade tem que estar muito claro, viu? Não pode ter dúvida. Ah, mas será que eu vou para o céu? Mas será que eu vou conseguir chegar lá? Isso, na verdade, nesta noite, se tem alguma dúvida, em nome de Jesus Cristo, o que o Senhor deseja é que esse caminho esteja claro para você. Porque lá já tem uma mansão. João capítulo 14, eu vou falar sobre isso. Tira toda a dúvida do seu coração. Creia em Deus. Creia também em mim, porque na casa de meu pai já tem muitas moradas. Ou seja, tem uma mansão para cada um de vocês. Quantos creem nessa palavra e recebem ela em nome de Jesus Cristo? É simples. Então, qual o passo para receber a direção de Deus? Buscar a Deus em oração. Conversa. E aí, não é nem o tom de voz, tá? Ei, não precisa nem mudar a voz. Ei, Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Não precisa nem mudar a voz. Tá bom? Seja você mesmo. Jesus, eu sou o Eri. Olha, essa semana foi um pouco difícil, né? Quase nem cheguei aqui hoje. Estava Jesus, olha. Eu fiquei meio bravo. Eu até dei vontade de orar por alguém, arrancar o pescoço de outro e assim por diante, né? Jesus estava indo para cá, e lá no trânsito, lá, uma filha, né, de Maria lá, né, me tirou a paciência, né? Queria tirar minha bênção, né? Quase que eu fico nervoso, Jesus. Quase que também eu, né? Mas cheguei aqui, estou aqui, Jesus. Quero ter um culto especial e oferecer um culto. Não é verdade? É as coisas naturais que acontecem com a gente, né? Porque o inimigo faz isso. Então, nessa oração, nesse diálogo é isso. Eu já falei para vocês assim, é tão simples. Escuta só. Se você está se sentindo escuro, na verdade, sem direção nenhuma, é simples. Sabe o que você faz? A Bíblia fala o seguinte, quer mesmo falar comigo? Ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e aí nós vamos bater um papo. Sem holofote, aí é você e ele. Já aconteceu comigo dessas, sabe, momento escuro mesmo, momento angustiante, decepcionante. Eu falei, Jesus, a gente tenta ensinar esse povo, não é? Tenta mostrar para ele
né, com o próprio testemunho de vida, qual o caminho deve seguir, o comportamento deve ser. Esse povo está, ô Jesus, olha, está dando trabalho. Jesus, tu viu aquela irmã que colocou outra irmã para fora da igreja? A minha conversa com Jesus é dessa forma: quando eu não consigo resolver, é para Jesus mesmo. O que eu faço com ela? E o Senhor fala: não, agora comigo, deixa eu fazer com ela. Não, porque nós temos esses irmãos, sabe, ainda, que não compreendeu ainda, não é? Não experimentou esse prazer, essa intimidade com Jesus Cristo, e fica aqui dentro, não é? Ranhenta, né? Gente que é briguenta, não é? Gente que gosta de uma confusão que eu nunca vi igual. Se não tiver uma confusãozinha na semana, se tiver tudo em paz aqui, ela dá um jeito aqui para se manifestar, não é? Eu estou orando para Jesus te pegar e dar um jeito em você, para você ficar boa mesmo, porque na verdade a tua palavra tem que ser de vida, né? Estou orando, eu estou dessa forma, não é porque está dando conselho, não faça isso, não faça aquilo, olha o comportamento, né? Está tudo em bem, em paz, parece que Então Jesus, na verdade, quer ter um encontro contigo, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Glória ao Senhor. Sabe por quê? Nós veremos essa igreja saudável. Então vai buscar a Deus em oração, porque Ele tem direcionamento, e tu vai parar de ser essa pessoa assim, em nome de Jesus Cristo. Qual o segundo passo? Para nós então, ficar muito claro. Primeiro passo, não esqueça disso, diga aí, buscar a Deus em oração. Simples. Vamos lá. Quantos estão dispostos aqui a melhorar mais esse diálogo com o Senhor? Eu vou levantar minhas mãos. Então quando falar assim, tem oração sexta-feira, é uma oportunidade para você vir aqui se derramar. Não tem oportunidade? Vamos lá, no núcleo também, uma oportunidade para você se apresentar. Aonde? Na terça-feira aqui na igreja, para você se apresentar a Ele. Na quinta-feira aqui, na quinta da palavra. No domingo de manhã, todo dia tem evento para você se apresentar para Jesus, e ter um relacionamento mais ali, íntimo com Ele. E daqui a pouco Ele vai começar a falar, sabe o que contigo? Além daquela conversa em oração, daqui a pouco Ele vai te dar umas revelações. Ele vai te despertar o sono pela madrugada, sabe? Aquele sono vai fugir assim, e aí tu vai ter um desejo ali de começar a conversar com Ele pela madrugada, e Ele vai te revelar uns mistérios, irmão. Ele vai deixar, sabe, claro para você, dizendo: é assim, é por aqui o caminho, meu filho. Você está me procurando, a direção é essa para a sua vida. E aí, até aqui dentro, aqui, você vai entender sobre essas coisas. Eu tive um tempo de mesa ontem com um dos nossos irmãos. Ele fala: pastor, tu chama todo mundo de missionário e tudo. É o meu desejo. Meu desejo é que todo mundo aqui, na verdade, tenha um posicionamento diferente. Porque Jesus trabalha não através de emoções, mas trabalha através de relacionamentos sérios, posicionamentos. Através do posicionamento tem resposta. Você se posiciona, Jesus trabalha. Você se submete, Ele opera, Ele faz. Compreenderam? Eu digo amém. Meu desejo, mas é fato, nem todo mundo aqui, os dons de Cristo foi derramado sobre a igreja. Então nem todo mundo aqui é pastor, nem todo mundo aqui é profeta, nem todo mundo aqui é evangelista, nem todo mundo aqui é mestre. Mas tem os dons, e Ele que dá à igreja, porque Ele que conhece a tua vida. Pode ter certeza, os dons de Cristo Ele distribuiu para você. Então aqui você vai se encontrar, você vai se realizar, diga amém. Sabe, é através do que você faz, você vai movimentar o reino de Deus. Por exemplo, só para você compreender, tá? Tem irmãos, por exemplo, que não foi chamado para ir ao campo missionário, mas ele foi chamado para ser um grande empresário, para ele sustentar e movimentar o reino através do missionário que está lá. Compreenderam? Eu digo amém. Às vezes você não pode ir, mas Deus vai te dar estrutura, talvez para você vai se encontrar. Não, você não, você é um grande empresário para poder sustentar a obra do Senhor, ser coluna no trabalho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o segundo passo? Vamos lá? O segundo passo é estudar as Escrituras. Estudar as Escrituras. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 109, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Estudar as Escrituras
é algo, na verdade, nós precisamos pensar a Bíblia Sagrada como se fosse um mapa, para a gente tentar aqui descobrir o caminho. Então, esse mapa aqui, ó, ele vai revelar para nós o caminho que nós devemos seguir. E aí, através desse mapa, vai vir em nós o quê? A clareza. Vai vir em nós, na verdade, toda a direção que precisamos receber do Senhor para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Porque se você caminha hoje sem direção, sabe o que vai acontecer, meu irmão? É a mesma coisa de você trabalhar, vamos lá, suponha que você tem um projeto, uma empresa, você trabalha, você é trabalhador, levanta de madrugada, só que no final do mês você não tem resultado nenhum financeiro. Você corre, e no final do mês você está aí no vermelho. Sabe o que vai acontecer? Você vai indo, e a probabilidade de você desistir é muito grande. Você vai terminar largando tudo, parece que você está sem direção nenhuma. Então o Senhor deseja que você, meu irmão, seja bem sucedido através de quê? Da palavra do Senhor. O caminho é claro. Como eu vou desenvolver, como eu vou saber a direção de Deus para a minha vida? A palavra do Senhor que é claro. Tem muita gente hoje assim, ó, o Senhor tem os seus profetas, amém? Mas escute, eu vou sair atrás de um profeta, para saber o que Deus vai falar com ela, para mim, através dela na minha vida. E você sai procurando profeta para lá e profeta para cá. Escuta, não vá por esse caminho. Sabe qual é a recomendação para você? À luz da Bíblia, tá? À luz da palavra. Toda vez que o Senhor quer falar com você através do profeta, sabe o que ele faz? Ele manda o profeta até você. Não te preocupa não, que ele te acha. Esse negócio de você ficar procurando, eu vou na igreja tal, porque tem um movimento lá e tem um profeta lá que vai falar comigo. Esquece esse negócio. Tenha, na verdade, quer receber maturidade do céu e aumentar o teu nível espiritual. Sabe o que alimenta você? É a palavra do Senhor. E deixa, na verdade, para o manto, né? Deixa para ser só ali a cereja do bolo, porque é você que vai ser alimentado aqui. É a palavra que traz avivamento, é a palavra que traz direção, discernimento para a tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não te preocupe. O Senhor está de olho na gente, está de olho em você, sabia? E a Bíblia fala que ninguém consegue se esconder dos seus olhos. Então o que você deve fazer? Busque a palavra. Aonde? Na tua casa. Aonde? No trabalho. Aonde? Receba na igreja também. E deixa o Espírito Santo fazer e ser claro na sua vida. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Ela é a estrutura que você, na verdade, vai caminhar por ela. Então, olha, receba essa instrução em nome de Jesus. É claro. E aí, é aquela questão. É muito bom quando o profeta vem e vem, não é? E você, na verdade, tem hora que você sente, tem hora que você não sente nada. É só comigo que acontece isso? Com você também, tá bom? Porque muita gente fala de si mesmo, e eu vou falar de mim mesmo agora. É isso que eu te digo. Se posiciona, crente. Se posiciona, meu irmão. Se posiciona, porque se você se posicionar, não tem como o Senhor não te usar. Pode ter certeza, tudo que Ele quer é te usar nesse tempo. Então, segundo passo, para você receber a direção de Deus todos os dias, fala comigo, estudar as Escrituras. Estudar a palavra. Isso, tá bom? Vamos lá, para ficar mais claro para você ainda. O terceiro passo é para você então receber a direção de Deus. Escuta, buscar conselho sábio. Eu gosto desse tema lindo. O Salomão, na verdade, ele teve a oportunidade, porque o Senhor falou para ele: gostei de você, gostei do seu coração. O que tu quer me pedir? O que você me pediu eu vou te dar. E o Salomão falou, sabe o que para o Senhor? Senhor, eu quero sabedoria. Olha, poderia pedir riqueza, poderia pedir os ouro, mas ele pediu sabedoria. Sabe por quê? Porque através dessa sabedoria, aí sim, ele conseguiu ter todos os projetos bem-sucedidos. Um dos homens mais inteligentíssimos, sábios, prósperos da terra, Salomão. Porque o homem temente ao Senhor. Então, pela palavra. E aí, desce, nesse mesmo texto do capítulo 15,
A Bíblia diz que a sabedoria que Deus deu a Salomão, olha o caminho que o Senhor fez. A sabedoria que Salomão recebeu, veio, sabe através de quem? Da multidão de muitos conselhos. Olha como que foi. Acha que é sabedoria? Então eu vou colocar pessoas do seu lado, sábias, pessoas que têm vida, escuta, pessoas na verdade que têm capacidade para te aconselhar. E aí mais uma frase que você deve caminhar com ela o ano inteiro. Mais uma frase, só te lembrando que eu já falei isso aqui. E então escreva, rabisca aí, põe no teu celular. Sabe por que muitas pessoas fracassam na vida? Sabe por quê? Lembra dessa? Porque você para ouvir conselhos de pessoas que nunca construíram nada. E aí você tem prazer de sentar com essa pessoa, me dá um conselho aí. Mas essa pessoa só teve barulho até agora, não tem fruto. Escuta, você parar para ouvir uma pessoa dessa, você está com uma grande probabilidade de fracassar na tua caminhada. Então, busque conselho sábio. Tem muita gente aqui na igreja, escuta só, que está procurando conselho em muitas pessoas e não está chegando no lugar certo. Então, por favor, nós temos homens de Deus aqui na igreja, nós temos mulheres de Deus aqui na igreja. Escuta, mulheres sábias, homens sábios, que estão prontos para direcionar a sua vida. Então entenda, busque o caminho. Eu uso de exemplo, vamos lá na questão profissional. Um rapaz chegou para mim outro dia, chegou na UGEM, estava um projeto grandioso. Pastor, agora eu sou consultor, eu me apresento para vocês e tudo, eu consigo tirar uma empresa do buraco em 30 dias, ou seja, do fracasso dela, uma empresa que está no vermelho, missionária Regiane. E eu fiquei, e falando isso numa reunião aberta ali com a gente, muitos líderes, eu consigo tirar uma empresa, do seu estado crítico em 30 dias. Eu falei, uau, você, e eu procurei, vamos marcar a primeira palestra, vamos marcar. E eu falei, tá bom, nós vamos, Eu falei, eu preciso te conhecer melhor, porque eu não te conheço não. E terminou, irmãos, nesse meio de inteirinho, terminou eu sendo convidado para ir na casa dele. E morando aqui próximo aqui. Precisa falar região e nem o nome do cidadão. E eu cheguei lá com a minha esposa. Vamos lá, irmão, numa casa, numa rua, num bairro maravilhoso, mas numa casa maravilhosa, mas quando eu cheguei, não encontrei nenhum número da casa dele. Eu falei, meu irmão, estou aqui na rua, fui, voltei umas 3 vezes e não vi tua casa aqui não, tu mora aqui mesmo? Mas tinha um terreno quase vazio lá, e tudo, meio declínio o terreno, nada contra a casa simples, mas escuta, não condizia muito. Se ele consegue tirar uma empresa, do seu estado ruim em 30 dias, por que a vida dele está pior do que essa empresa? E aí eu preciso ter esse cuidado, porque eu fui lá, não condiz a palavra, porque se eu na verdade tiro, primeiro eu tiro a minha casa, primeiro eu tiro na verdade o meu lugar, aí sim eu tenho vida na verdade para poder direcionar qualquer um dos senhores. Foi que eu chamei esse rapaz, eu falei, vem cá meu filho, deixa eu direcionar você primeiro aqui nos caminhos passo a passo, porque senão você nunca vai ter uma vida próspera e abundante na presença do Senhor. Vamos começar tudo de novo. Então tenha cuidado, busquem conselhos sábios, busquem conselhos. Tem alguém da tua família que você se inspira nessa pessoa, busque conselho sábio. Tem alguém que é simples, na verdade, na questão de sua vida pessoal, busque conselho. Eu quero alguém, na verdade, para me dar conselho na minha vida sentimental. Busque alguém com essa vida sentimental equilibrada. Busque, na verdade, meu casamento não está legal. Inspira num casal que é exemplo para você. E fala, olha, vocês podem me aconselhar, por favor? Agora avalie a vida desse casal. Avalie isso e senta com eles, os dois, e fala, direciona a gente, porque nós estamos meio perdidos. Nós estamos a ponto de largar tudo, de separar e tudo. Busque conselhos. Você, através desses conselhos,
você com certeza vai receber a direção de Deus sobre a sua vida. Vamos lá, estamos chegando na época de Copa do Mundo. Os times, o que se faz? Se reúnem, para quê? Para traçar as estratégias, não é? De como vai agir, de como que vai fazer. Pode ter certeza, todo mundo ali está preocupado agora para esse momento. Da mesma forma, a gente também precisa agir com estratégias, agir com sabedoria, buscar nos irmãos da igreja, principalmente, conselhos para você ter uma vida também abundante. E você, com certeza, se seguir. Escuta, eu vou falar o que eu faço, tá? Eu busco conselhos, principalmente dos irmãos, né, que já tiveram uma caminhada, por exemplo, para a família, alguém que conseguiu estruturar a sua família, criar seus filhos. Aqui na igreja nós temos irmãos assim. E eu falo, rapaz, você está com, né? No Nordeste usa uma frase assim, você está com burro na sombra, né? E aí eu nem falo de riqueza, viu? Estou nem falando de dinheiro, tá? Mas estou falando de uma riqueza que pouca gente tem. A riqueza de uma família linda, estruturada, os filhos casados, sabe? Os filhos bem-sucedidos, e cada filho ali honrando o seu pai, honrando a sua mãe, porque foram ensinados e hoje são tementes ao Senhor. E isso é uma vida próspera, meu irmão. Isso é uma vida abundante na presença do Senhor. Então, senta para ouvir uns conselhos desse. Senta com essa pessoa, por favor, fala, me ensina aí, ó. Você é um menino ousado, uma mulher sonhadora, visionária. Eu quero ser empreendedora. Busque alguém que é empreendedor. Busque alguém, na verdade. Fala, eu preciso dos caminhos aqui. Olha, eu tenho coragem, sou trabalhador. O que eu faço? E aí tudo vai se tornar claro. E Deus vai usar esses conselhos para também direcionar a sua vida. Você recebe essa palavra? Diga amém. Glória a Deus. Vamos seguindo adiante. Quarto passo para você observar e ter esse cuidado para a direção de Deus. Olha aí, ó. Observar as circunstâncias, como também observar as oportunidades. Isso eu ministrei de semana passada. Estou recapitulando tudo, tá? O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, 9 e 10, pregando na sua viagem missional, anunciando o reino de Deus. No caminho, chegando numa cidade, o Espírito Santo chegou para Paulo e falou assim, aqui você não prega. Eu não quero você pregando nessa cidade, nesse lugar, para esse povo ainda não é o tempo deles. Quero te direcionar para um outro lugar. Mas, poxa, o Paulo estava fazendo o que é certo, diga amém. Pregar o reino de Deus, amém. Só que o Espírito Santo chegou, não é eles, não é? Aí entra naquela passagem linda, maravilhosa, porque senão você vai jogar as pérolas aos porcos, por enquanto, não é? Então tenha cuidado, seja sábio, no tempo certo, observar muito bem, porque o Espírito Santo vai falar para você, olha, meu filho, cuidado, não é talvez este lugar, talvez não é essa porta, talvez, não é. Então, eu até gravei aqui, imagina um sinal, né? Um semáforo, um sinal de trânsito que ali orienta você, se você deve seguir em frente, ou então se você deve, mudar de direção. Esse sinal, na verdade, Jeová quer dar para todos nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, por favor, observe as circunstâncias. Poxa, você viu o terremoto que aconteceu? Eu estou aqui simplesmente ampliando aqui o texto e o contexto de tudo. Você tomou uma decisão, meu irmão, parece que virou tudo cabeça para baixo, a tempestade se levantou do dia para a noite, não é? Olha os sinais que estão acontecendo, por favor. Você toma uma decisão e de repente, virou tudo ao contrário. Poxa, acabou a segurança, está tudo instável. Observe as circunstâncias, porque elas podem te mostrar uma direção maravilhosa. E também observe as oportunidades. O Paulo tinha oportunidade para pregar o evangelho lá, mas não era o tempo certo. Então cuidado na porta que está aberta para você. Cuidado na decisão que você está tomando. Cuidado. Pastor, como que eu sei qual é a direção de Deus para a minha vida diante desse fato aqui? Escuta, simples assim, ó. O que é a direção de Deus? Tudo que é a direção de Deus te aproxima de Deus. Tudo que você faz sempre vai te aproximar mais do Senhor. Tudo que você faz na tua caminhada, na tua vida sentimental, na tua vida amorosa, entendeu?
Se tu tem um relacionamento que mais afasta você de Deus do que te aproxima, esse negócio não é de Deus. Não é de Deus, sai fora rapidamente. Então o que é de Deus? Tudo que te aproxima de Deus. Tudo na verdade que te atrai para perto dele, você está vendo a mão dele. Compreendeu essa palavra? Diga amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Então siga essas observações em nome de Jesus. Vamos adiante, por favor. Quinto, o que é? Ter fé, irmão, e obedecer. E aí que a tua fé, na verdade, que a fé do Eri seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente de grão que existe. Mas ela tem as suas qualificações. E por que, na verdade, que essa palavra se baseou exatamente no grão de mostarda? O grão de mostarda, você sabe que tem semente que ela é oca por dentro, ela tem um espaço por dentro dela. E no grão de mostarda você vai encontrar uma semente muito compacta, não tem espaço nenhum dentro dela. Ela é pequena, mas ela é compacta. A tua fé, na verdade, deve exatamente ser sobre isso. Por mais que seja pequena, mas tem que ser compacta. Não pode ter espaço vazio dentro dela. Por isso que se assemelha a tua fé como, não é, um grão de mostarda. E aí o Hebreus capítulo 11, versículo 1 está dizendo assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Essa palavra aqui, ó, para nós ilustrar tudo isso aqui. Você, suponha que você está em alto mar agora, numa embarcação. Você precisa confiar no capitão. Confia nele, porque ele tem a direção. Sim, se você vai em alto mar que você não confia, meu irmão. Lembra do garotinho que eu contei um testemunho aqui? Estava viajando no avião, sentado lá, ele brincando, né? No seu tablet, aquela coisa toda, ou tablet, ou tablet, como você fala? Piauí é tablet, mais chique, né? Escuta só, estava lá, o avião enfrentou uma turbulência daquelas. Eu não sei se você já sofreu turbulência, mas eu já, irmão. E aí, ó, você faz toda a reflexão, faz uma avaliação da vida. Eita, Jesus, será que tem algum pecado aqui que eu não confessei ainda? Né? Porque eu já vou encontrar com o Senhor, porque se despenca já vai para a glória mesmo, não tem jeito. E aí aquela turbulência daquele, né? Uma vez eu peguei um trajeto desse assim, irmão, e tinha dois rapazes muito, né, devoto mesmo do Padre Inciso, irmão. Esse rapaz gritava dentro do Padre Inciso lá. Eu falei, ele não vai ouvir você aí não, mas tudo bem, não é? Porque as máscaras caíram, foi daquele jeito. E o garotinho estava lá, né? E todo mundo alvoroçado, todo mundo, né, ali. E aí os que estavam perto dele ficou admirado. Falou, menino, né, quando acalmou um pouquinho ali o avião: tu não teve medo não? Tu não tem medo não? Ele falou, não. Mas que? Você não viu o avião? Vi. Mas por quê? Não, meu pai é o piloto. O garotinho sabia, na verdade, que o pai dele estava lá no comando. Ei, tu precisa saber que teu pai está no comando de todas as coisas. Ei, desespera não. Ei, não toma decisão errada não. Aguenta só mais um pouquinho, por favor. Aguenta. Você só está na escola. Ei, esse deserto que Jeová te colocou, te falaram que foi o diabo que colocou o deserto na sua vida. Foi Jeová que colocou na sua vida. Porque é uma escola para você aprender uma lição linda. Talvez o Senhor está começando, né, direcionar você, porque já tentou falar de você de várias formas, mas você não tem parado para ouvir Ele. Você não, né? E aí o Senhor vai direcionando cada passo seu. Escuta uma coisa aqui, ó. Lembre-se, o teu pai está no comando de todas as coisas. O nosso Deus é o nosso general. E a Bíblia fala assim, ó: Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Mas qual o segredo? O segredo é você crer. Você tem que ter fé. Fé. E a fé é você crer ainda nas coisas que não estão palpáveis, estão visíveis,
aquilo que você não consegue ainda tocar. A fé é Jeová falando para você assim: meu filho, coloca o pé e eu vou colocar o chão para você. Seja inteligente e atenta à voz do Senhor. Fica em paz, porque Ele está no comando de todas as coisas. Quando recebe essa palavra, diga amém. Seja só obediente. Só obediente. O que o Senhor te manda fazer. Se Ele manda, faça, meu filho. Muita gente me pergunta: pastor, tu não está preocupado? Não, está tendo uma turbulênciazinha assim na igreja. Falei: papai está no comando. Papai é o piloto, é o capitão. Escuta só, essa embarcação aqui, ó, não é do pastor Eri não, tá? Essa embarcação aqui não é dos pastores aqui não. Essa embarcação aqui tem dono. Tem dono. O que você... Ei, tem dono. Então descansa nele. Pode descansar, porque a Bíblia fala que essas coisas podem durar o dia e até romper a noite. Aí vem um choro, você fica desesperado. Mas alegra o coração, porque a alegria está vindo logo ao amanhecer. O Senhor tem coisa nova para você. O Senhor tem direção para a sua vida. O Senhor quer que você experimente algo muito mais profundo com Ele. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Vamos seguindo para nós finalizar agora. Escuta só. Sexto, para você então receber o passo, a direção de Deus é estar atento à voz do Espírito Santo. Na quinta-feira passada, na anterior, eu falei assim, ó: quem tem a presença tem a direção. Quem tem a presença tem a direção. É Ele que direciona a sua vida. É Ele que direciona a minha vida todo o tempo. É Ele que guarda você. É Ele que na verdade esconde você. É Ele que toca nos teus olhos para você não ver muita coisa, porque senão tu não vai aguentar. É Ele que dá uma controladinha na tua língua. Escuta só, cuidado no que você fala, porque talvez o que tu fala é como espada que vai ferir, vai machucar as pessoas, ou vai denegrir a imagem de algo. Cuidado no que você fala. Talvez nem tudo que você ouviu é verdade. Talvez a mulher do Potifar, só porque estava sentada na cadeira, a voz dela, a autoridade dela, colocou José na cadeia. Não era verdade, ela estava no lugar lá. Tinha autoridade. Cuidado no que você fala. Peça, Senhor, Senhor. Sabe, quando você vê um dos nossos irmãos, a Bíblia fala assim, ó: se tu vê um soldado ferido, machucado, não termina de enterrar ele não. Não pisa no pescoço dele não. Se tu vê um irmão assim, que está tropeçando, o que a Bíblia fala? Ajuda esse irmão, corrige ele, oriente ele, a vida dele, direciona, mas dê as mãos para ele. Se ele estiver muito ferido, machucado, coloca ele no ombro. Se ele não aguentar andar, carrega ele no colo, mas não deixa ele para trás. O exército de Cristo, há quem diga por aí que é o único exército que deixa os soldados feridos para trás. Deixa lá. Feriu? Morreu, que morra mesmo para lá, que senão vai dar trabalho para nós carregar esse irmão, essa irmã. A nossa postura tem que ser diferente. Jesus não deixou ninguém para trás. Pode ter certeza. Só se posicione. Quando você recebe essa palavra, escuta, para fechar aqui, ó, esteja atento à voz. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Se você recebeu Ele, se Ele mora aí nessa casa linda que é você, escuta só, não te preocupe, Ele vai te orientar, te trazer clareza de toda a verdade da sua vida. Diga amém. E se existe, não é, um terreno ainda que está um pouco cheio de entulho, não é? Porque esse coraçãozinho pode estar um bocado de entulho dentro dele ainda. Deixa o Espírito Santo terminar a limpezinha aí e dá tudo certo para a sua vida. Amém? Você crê na verdade nessa palavra e recebe essa instrução do Senhor, para você ser uma pessoa usada nas mãos de Deus, cheia de autoridade, de unção. Escuta só, se tu se posicionar, receber essas instruções, ninguém segura. Eu postei essa semana, porque eu vi a ação de vocês se movimentando em prol do rei. Eu acho lindo isso demais. Quando todo mundo, na verdade,
enxerga o que Deus quer fazer. Só enxerga, os olhos espirituais abertos. É possível, pastor, vamos para cima, vamos. E se vocês enxergarem dessa forma aqui, escuta, se vocês enxergarem o que o Senhor tem para esta igreja, pode ter certeza, nós vamos tocar nos 4 cantos dessa cidade. Pode ter certeza. Nós vamos tocar, e os 5% dessa cidade nós vamos tocar nela. E farão parte desse projeto chamado Igreja Céu nessa cidade. Pode acreditar nisso. Como isso vai acontecer? Quando eu e você for tocado por Ele. E quando Ele governar toda a nossa vida. Quando a nossa estrutura estiver pronta aqui, escuta só, o Senhor vai... O Senhor quer dar coisa grande para nós. Sabe por que não deu ainda? Porque nós não estamos prontos para receber. Eu e você não está pronto para receber. Mas fala para Jesus assim: Jesus, me ajuda, controla a minha língua, não é? E sim, ó, reconheça a voz do Senhor sobre a sua vida. Porque existe também no jardim a voz da serpente. Cuidado nessa voz da serpente. Cuidado. No jardim, essa serpente não estava fora do jardim, estava dentro do jardim. E essa serpente veio, e a voz dela foi o suficiente para tirar o homem da presença de Deus, a mulher da presença de Deus. Cuidado na voz que você está ouvindo. O Espírito Santo vai te revelar e vai mostrar para você quem é essa voz da serpente. Fica de pé, por favor. Nós vamos concluir esse momento lindo. Eu quero que você agradeça ao Senhor por este mês inteiro. Guarde esses ensinos como princípios para a sua vida. Amém? Coloque a mão no teu coração, por favor, e se apresente para Jesus agora. Se você recebe essa palavra, agradeça ao Senhor. Se o seu coração é boa terra, essa palavra vai descer como semente, e ela vai crescer, vai nascer, vai brotar, vai gerar frutos e frutos de excelência. Senhor, direciona a nossa vida. Nós te damos aqui, Pai, toda a legalidade, sim, para o Senhor limpar a casa. Senhor, essas impurezas, esses desejos ruins, Senhor, que nos afasta do Senhor. Pai, quanta decisão nós temos tomado sem a Tua direção. Meu Senhor, nós fomos inspirados, Pai, nos Teus filhos, que a Bíblia registra como Abraão, como a Sara, receberam a Tua direção, mas em certo ponto também se precipitaram, como Sansão, Senhor, que o Senhor direcionou a ele, aquele nazireu, mas no meio do caminho, ele também tomou suas próprias decisões, e então sofreu as consequências. Senhor, direciona cada um que está presente neste lugar, os nossos irmãos que nos assistem agora. Aqui está um povo, Senhor, que deseja mais de Ti, um povo que deseja, Pai, sim, está envolvido, comprometido mais com o Teu reino. Que nós possamos de verdade nos comprometer, se envolver cada dia da nossa vida. Eu te agradeço por minha casa, porque é onde a Tua presença habita, Senhor. Que a nossa casa ali seja um pedacinho do céu, todos os dias, Pai. Os frutos que o Senhor está nos dando cada dia mais, que nós possamos crescer e amadurecer na Tua presença, como também todos os lares aqui presentes, Senhor. Firma os passos, direciona um caminho claro sobre a vida dos nossos irmãos. Assim nós celebramos o Teu nome para sempre. Amém, amém. Pode aplaudir o nome de Jesus. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Sua palavra.